salve, devoto! Tô de volta pra falar de Galo com você. Desculpa a luz, mas se eu mexer demais aqui, ó, não fica legal também. Ficou até melhor. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e bora falar de Galo no oferecimento da Carvisa. A proteção veicular que cabe no seu bolso. Contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Você encontra aqui na Carvisa. Acesse o nosso site. Desembola, meu amigo. Você precisou de dinheiro, né? Vem comigo na Desembola. Não passa o ano novo apertado, não. A gente parcela aqui de 12 a 18 vezes o seu empréstimo. Rap, eu quero só R$1.000. De 12 vezes a gente parcela pra você. Rap, quero R$10.000. Nós parcelamos pra você. Chama o meu irmão Daniel que ele vai te dar todos os detalhes e pode confiar. E você, de onde estiver no Brasil, faz online. Um brinde a você. Um brinde a Brúcios, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Meu amigo, aqui a cervejaria Brúcios entrega pra você tudo que você precisa nesse Réveillon. A melhor cerveja pra você que gosta daquela cervejinha zero açúcares e zero gordura. Tem a Brúcios Ultra, não perde tempo não, corre pra cá. Tico Pneus, 13% de desconto na compra de pneu novo, gente, nacional ou importado, tanto na unidade do Lourdes quanto na unidade da Pampulha. Não coloca a sua família em risco não, vamos comprar o melhor pneu do mercado e você tem todos, multimarca, é o que você gostar mais. Link na descrição. Nosso serviço de mecânica também vem com 13% de desconto. E aqui no Instituto Céspedes nós entregamos para você qualidade, solução no transplante capilar. O atendimento aqui, meu querido amigo, é exclusivo e personalizado. Aqui nós garantimos a qualidade para você. Você quer saber mais? Acesse aqui o nosso Instagram. E ó, a primeira consulta é gratuita, tá? Para você entender todo o procedimento. Corre para cá, corre pro Instituto Céspedes. Bora falar de Galo. Deixa eu só abrir um pouquinho, que eu tô me achando escuro aqui, rapaz. Bom, bora começar a falar de Galo e vamos começar com o primeiro tema do dia, que é o seguinte, cara. Foi colocado aqui, e é uma situação interessante, sobre a questão do aporte, tá? Muita gente me questionando isso muito tempo, e a gente tem que dar explicações para o torcedor sobre tudo isso. Desde o ano passado, eu vou voltar no tempo, tá? Desde o ano passado está sendo colocado essa questão do aporte, como que o dinheiro vai entrar e tal. E, gente, não fui só eu, tá? O Betinho Marques colocou isso, tem lá no Fala Galo, a Itatiaia, tudo a possibilidade do aporte chegar ali em setembro. Eu sempre disse para vocês outubro, sempre falei a data diferente de todo mundo falava agosto, setembro, eu falava outubro. E por que eu falava outubro? Eu vou explicar para vocês. Eu sempre disse outubro porque uma coisa que acontecia muito grande dentro do cenário do mundo da bola era que o Atlético começaria a ter um pináculo de débito a partir dali que complicaria. E a gente já tinha visto isso até antes, ali em junho. Então ali em outubro seria o auge. Porém o Atlético fez uma venda que não era esperada, né, de 10 milhões de euros do nosso querido Rubens, que deu para o Atlético aí mais de 65 milhões de reais. E esses 65 milhões, quando entraram, eles deram uma apaziguada grande em alguns compromissos do Atlético, o que permitiu o Atlético fazer a mudança do estatuto, o que permitiu, né, para poder reduzir a questão da associação, e vamos explicar isso, o que permitiu que outros agentes e negociantes pudessem entrar. E também, gente, a gente sabe, bilionários, eles sabem dessas paradas, desses escândalos todos que estavam para acontecer. E todo mundo sabia que o Vocaro, todo mundo desse mercado sabia que o Vocaro ia rodar uma hora ou outra como rodou. Então todo mundo imaginou que um depósito ia ser numa época, mas o Atlético optou, né, o Rubens Menin, dentro do seu raciocínio, que aquele momento não era o ideal. Bom, dito tudo isso para você, chega a seguinte pergunta, né? Rap, tá, qual que é a exclusiva sobre o aporte? Olha, conversei com uma pessoa. Primeira coisa, tem que contar uma outra coisa antes. Vocês vão lembrar que eu tive lá com o Rubens Menin também, assim como outros youtubers tiveram. E na conversa que nós tivemos com o Rubens Menin, nós tivemos uma conversa muito franca, muito boa com ele, e eu perguntei para ele, o dinheiro vai vir? Ele, vai. Qual é a data? Não posso te falar. Não vou mentir aqui para você, porque eu posso falar uma data para você depois ou você até antes. Não vou falar. Muitos estão criando a expectativa que janeiro já entra. O Rafael Menin, em entrevista na apresentação do novo CEO, ele falou muito claramente o seguinte, vou abrir aspas para a fala do Rafael Menin. Rafael Menin disse, no primeiro trimestre, então nós estamos falando de janeiro, fevereiro, março, tá? É disso que nós estamos falando. Mas bom, dito isso para vocês, o que eu tenho de informação exclusiva, tá? O aporte será feito em 2 vezes, tá? Essa é a informação que foi me passada, que o aporte não será feito de uma vez só. Se for feito de uma vez só, seria feito ali janeiro,
vamos deixar uma coisa clara, de 2 vezes. Primeira coisa, janeiro já teremos uma entrada de dinheiro no Atlético, uma importante entrada, mais para o final de janeiro, não para o início. E março teria outra entrada, abril ali, março, abril, que fugiria um pouquinho do trimestre que o Rafael Menin falou. É muito difícil ter o dinheiro todo integral numa sentada só, praticamente impossível, é importante também relatar isso. E tá, o dinheiro vai ser usado para contratações, como é que vai ser? Gente, o dinheiro vai ser exclusivamente utilizado para quitação de dívidas bancárias, tá? Que hoje giram na casa de 500 milhões. Então quer dizer que o aporte vai ser de 500 milhões? Por aí. Vocês têm que lembrar que o FIGA ainda nem todo foi vendido, tá? O FIGA tem aí apenas dos 100 milhões que deveria arrecadar com aquele preço fixo, que era até o prazo ali como é que fala? Do FIGA utilizar, que era até 2026, tá vencendo. Não conseguiram arrecadar, e aí alguém pode comprar. O que estão dizendo que vai acontecer dentro do Atlético? Que vai haver uma compra desse percentual, e depois da compra desse percentual, pela família Menin, pelo menos é o que estão me passando, vai ter um aporte, e aí sim vai diluir X% do Ricardo Guimarães, X% do Vocaro, X% da associação. 500 milhões hoje reduziria dos 25% da associação ali, tudo, para uns 15%, 16%. Não haveria uma redução tão gigantesca como todo mundo imagina. Vai zerar a associação. Não. Vai reduzir de todo mundo. A associação, então, ela vai perder, né? Ela vai valer menos. Não, cara, porque é o seguinte, o que hoje, uma conta, pra você entender, vou falar de uma forma padeirística, que eu gosto de brincar assim, uma forma padeirística, mas para você poder entender bem. Cara, de uma forma padeirística é o seguinte, como você tem ali dinheiro, você tem dinheiro em caixa, você tem jogadores, você tem patrimônio físico, você faz uma conta de quanto que isso vale e você faz uma conta de quanto que você deve. Essa conta menos essa conta é quanto que a sua empresa ali teoricamente tem de negociação. Isso é conta de padeiro, tá? Que eu tô falando com vocês, que é muito mais amplo do que isso. Se você reduz a dívida, a ação daquele cara que valia 25%, mesmo ela sendo 15%, ela passa a valer o mesmo tanto. Então, na verdade, não, como vai entrar dinheiro do time, ninguém está vendendo parte, está entrando dinheiro onde vai diluir de todo mundo que não pôr o dinheiro, a ação da pessoa vai valer o mesmo tanto, e com o tempo pode valer até mais. Então não vai haver uma perda de valores, vamos assim dizer, das ações que pertencem ao Atlético, ao Ricardo Guimarães, ao Vocaro, tá? Mas com a situação do Vocaro na cadeia, agora ele tá preso, aquela coisa toda, pode atrapalhar? Não, cara, não vai atrapalhar, eu vou te explicar o porquê. Esse chamado Vocaro, ele não tem dinheiro. Se ele fosse criar um tumulto, o Vocaro fosse criar um tumulto, ele poderia tentar criar um tumulto falando assim, olha, isso tem que ser ilegal, porque está tendo uma discussão judicial aqui e eu nesse momento não posso aportar porque meus bens estão bloqueados, mas eu teria dinheiro. Então, o Vocaro não vai criar esse tumulto para cima do Menin, principalmente sabendo que as ações dele vão ter uma valorização e está na mão do Menin, que cuida bem, cuida direito e que não vai foder o cara. Então, toda essa situação de aporte vai ser resolvida, mas exclusiva vai ser de 2 vezes. Muita gente vai falar para vocês que é de 3, tá? Porque estava sendo discutida a possibilidade de fazer de 3 vezes. Vai ser de 2 vezes e 2 vezes uma próxima da outra, igual eu expliquei para vocês. E essa entrada de 2 vezes, uma próxima da outra, vai ajudar com que... Tem gente que só serve na vida para provocar, gente. E essa coisa de ser... Por que você está fazendo isso? Não, mas você apagou. Você apagou aqui. Assim, ó, você apagou. De cima. Aí. Que é assim de lá, ó. Então, assim, essa de 2 vezes vai ser muito próximas uma da outra, que vai ser para quitar X banco aqui e X banco aqui, tá certo? Dinheiro proveniente da própria família Menin, tá? Pode ser mais? Muito difícil, tá? Muito difícil ser mais de 500 milhões. Então, bom, expliquei tudo bem bonitinho para vocês. Bora pro próximo tema. Bom, gente, a partir daqui nós vamos acelerar um pouquinho, tá? As informações, que são agora informações de mercado da bola. Vamos lá, Sousa tem chance de vir ao Atlético. Conversei também com essa pessoa sobre isso. Se Sousa tem possibilidade de vir pro Galo, uma vez que Flamengo saiu do negócio e outras equipes saíram do negócio, tá? Sousa que é um baita, né, gente? Vamos falar a verdade, um baita de um zagueiro, também joga de volante, tá certo? É um cara de altíssimo nível e que se chegasse no Atlético ia arrebentar, tá? O que acontece é o seguinte, várias equipes estão interessadas no Sousa e tem interesse. O Botafogo tem, o Flamengo tem, o Palmeiras tem. A pedida inicial do Racing naquela hora lá, e assustou todo mundo, foi de 12 milhões de euros. Só que o Racing precisa de dinheiro, como todas as equipes argentinas precisam, a não ser o River Plate,
e o Boca um pouco, mas é só o River Plate mesmo, todas as outras têm caixa deficitário. Mesmo o Racing, que vai bem nas competições, ele precisa de grana para poder manter o time competitivo. E o que acontece nesse momento é o seguinte, o Flamengo acabou de contratar lá o cara do Internacional, o Palmeiras também acabou de contratar o Bruno Fux e está contratando mais uns zagueiros do futebol argentino. Então acaba que o Sousa vai ficando para trás. Perguntei para essa pessoa se há a possibilidade de ser feita uma proposta. O que me disseram é que é bem difícil pelo seguinte, mesmo que haja uma redução dos valores pedidos pelo Racing, o Racing inicialmente pediu 74 milhões de reais, tá certo? Em euro, deixa eu ver quanto que isso dá em euro, deixa eu pegar aqui, peraí, euro. 74 milhões, merda, peraí gente, cliquei errado aqui, desculpa, euro. Aí, o euro hoje, 74 milhões de reais, gente, nós estamos falando aqui para vocês, ó, 74, 1, 2, 3, de 11 milhões de euros, tá? O Atlético não vai fazer compra nenhuma acima de 6, 7 milhões de euros de jogador de sistema defensivo, só para o ataque, que pode ser que seja um pouco maior que isso, mas para trás, a gente vai ser 6, 5, 4 milhões de euros. Então é um jogador fora dessa cogitação por isso. Mesmo que ele vá ficando e tenha uma redução de preço de mercado, ele baixa ali para 8 milhões de euros, que ele vale facilmente, é bem difícil do Atlético agir, principalmente, conforme eu disse para vocês, uma questão financeira. Então até esses 8 milhões de euros que poderia chegar é uma situação que seria inusitada e bem difícil, tá? Bom, bora falar agora de Garlaza. O nosso querido amigo Marcos Ojeves, ele trouxe a informação da questão do Garlaza, que é a seguinte, cara. O Garlaza, o Atlético conversou, eles conversaram com o presidente. Você vê como é que eu falei pra vocês que esse negócio de eu não negocio, eu não converso com o Atlético Mineiro, isso não existe no mundo da bola. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Não existe isso no mundo da bola. Não existe. Eu não converso. Eu não troco ideia. Eu não falo. Isso não existe. Vamos lá. Sobre Garlaza, tá? A situação é a seguinte, o Atlético chegou junto, fez proposta, o Tadiedes entendeu que a proposta era muito abaixo e o Atlético falou que ia fazer uma contraproposta. O presidente do Racing, ele é um cara que joga igual Petralha, joga muito ao vento, troca muita ideia, mas na hora do vamos ver, é um cara que ele vai ele faz, na hora do vamos ver, não. Falei a palavra errada. Ele é um cara que faz muito jogo duro. E diante disso, o que está acontecendo agora é o seguinte, o Garlaza, ele gostaria de vir para o Atlético, ele pediu para o presidente do Tadiedes negociar ele com o Atlético, só que o presidente do Tadiedes falou, eu só negocio ele por um valor, e aí é importante deixar isso claro, acima de 10 milhões de euros. Gente, nós estamos de mais de quase 70 milhões de reais. É de uma burrice, de uma burrice estúpida, é estupidamente louco isso, entendeu? Nós estamos mais de 60 milhões de reais. O Garlaza, sendo muito sincero, não vale 35. Não vale 35. O problema é que o time do Tadiedes, quando escuta falar de Atlético, Flamengo, Corinthians, os caras inflacionam. Quando é o Atlético Paranaense, vende mais barato, pra você ter uma ideia. Sabe aquele Portilho que foi do Atlético? Ele estava sendo negociado, até agora não foi confirmada a negociação, confirmada que eu falo assim, valores, mas o que é dito na imprensa argentina é que ele foi vendido por próximo de 4 milhões de euros. O Atlético ofereceu 5 milhões de euros naquela época. Os caras estão vendendo ele por 4. Por quê? Porque eles são assim. Eles tentam estancar o máximo que podem na época. Aí o jogador é útil, ele mantém. Depois perde utilidade, negocia. Então assim, gente, difícil ter uma reviravolta no caso Garlaza. A não ser que o Atlético tope subir os valores. O Atlético chega e fala assim, não, eu vou subir os valores, esse cara é muito necessário dentro do que eu penso de futebol, Sampaoli, o Atlético, eu vou fazer um esforço por esse cara. Mas já garanto pra vocês, um esforço muito, muito raro. Bem difícil de acontecer. Bora pro próximo tema. Gente, agora o próximo tema que nós vamos tratar é do Botafogo querer o Hulk, cara, e essa daí me chamou a atenção, tá? Segundo a imprensa carioca, tá? Isso tá vindo lá do Lance, jornal Lance, matéria escrita pelo Leonardo Bessa e o Arthur Henrique, a capa fala assim, ó, a capa, tá, do Lance, quando você entra lá na manchete do Botafogo. Botafogo negocia a contratação de Hulk. Cara, aí eles estão falando que desde o início de dezembro eles conversam com o staff. E aí, novamente essa matéria, ela para, sabe aonde? Ela para assim, ó. As conversas entre representantes de ambos os lados acontecem desde dezembro. Houve sinal verde por parte do atacante, mas as cifras do momento estão um pouco distantes. É sempre para na cifra. Outro dia eu mandei uma mensagem num grupo aqui e expliquei a algumas pessoas o seguinte, que não existe a possibilidade
do Hulk sair do Atlético sem ganhar o que ele ganha aqui. Ele pode até dar uma reduzida de 2 milhões, o Tanaka afirma 3 milhões, muita gente fala 2 milhões e meio. Vamos trabalhar com 2 milhões e meio, que é o menor valor, somente para você poder entender onde eu quero chegar, e eu estou jogando para baixo. Mesmo que a equipe reduza de 2 milhões e meio para 2 milhões, nós estamos falando que o Hulk vai perder por mês 500 mil reais, fora FGTS. Aí você faz 500 mil vezes 13, 500 mil vezes 10, inicialmente. Nós estamos falando aqui, ó, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões e meio. É 6 milhões, mas o Hulk tá milionário, beleza, velho. Uma coisa é você tá milionário, você querer voltar pro seu país, pra você fechar a sua carreira dentro do seu país, ser ídolo pro time e ganhar um monte de coisa igual o Hulk ganhou. Pentacampeão mineiro, isso só o que ele tem, tá? Pentacampeão mineiro, campeão da Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa do Brasil, vice da Libertadores, vice da Copa do Brasil, uma vez terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Então o Hulk, ele tem uma história, uma trajetória, toda uma batalha, toda uma vida aqui no Atlético. Então ele fez uma mudança de dinheiro naquele momento. Agora o que você tem que entender é o seguinte: mas o Hulk pode abrir mão para ir jogar no Botafogo. Velho, o Botafogo representa nada, tipo assim, de uma mudança pro Hulk. O que representa é custo de mudar pro Rio de Janeiro, assinar um contrato de 1 ano, porque o Botafogo não vai dar 2 anos de contrato pro Hulk ganhar 2 milhões. Ninguém vai dar. Fluminense não vai dar. Não é rap, mas ele topa 1,5 milhão. Beleza. Vocês acreditam que as equipes vão dar 1,5 milhão pro Hulk 2 anos de contrato? Também não acredito. As equipes estão jogando pro Hulk ganhar 1 milhão e 250 mil para dar 2 anos de contrato. Que se der errado, vira aquela estrela reserva do elenco e tudo. E aí você tá falando de uma mudança toda de vida. A mulher do Hulk ir pro Rio de Janeiro vai ser lindo, vamos morar no Rio. Carro blindado. É uma vida totalmente regrada. E outra coisa, que ela não tem aqui em Belo Horizonte, que no Belo Horizonte ela vai pro salão, ela faz o que ela quer. Com tranquilidade e serenidade que a Polícia Militar de Belo Horizonte garante. E outra coisa, o sonho do Hulk e dela é ir pra Liga Americana. Então volto a dizer, o Fogão quer, o Botafogo quer, beleza. Querer não é poder. E eu, sinceramente, posso ter errado, vou tomar pedrada. Não acredito que o Hulk vai sair do Atlético. Só acredito que o Hulk vai sair do Atlético pra Liga Americana. Se não for pra Liga Americana, esquece. E por último tema aqui que nós vamos tratar agora é sobre a questão do Sampaoli, que ele tá bem otimista, tá? Quando eu tava tomando café ali com a minha esposa hoje, eu mandei uma mensagem pra uma pessoa rapidamente e perguntei pra ele como é que tá a situação do Sampaoli, porque afinal de contas só chegou um reforço pra ele. Não aconteceu mais nada. Mas essa pessoa me disse que o Sampaoli, né, tava muito tranquilo. O Sampaoli nem tá em Belo Horizonte, sei lá onde que ele tá. Que estava muito tranquilo, que entende o momento e que a diretoria e ele estão alinhados até aqui, dia 30/12. Eles estão alinhados, que ele sabia que não teria os reforços todos agora e que ele sabia que os reforços chegariam para depois do dia 2. E outra coisa, o Paulo Brax, quando a gente teve uma conversa com eles, na verdade a gente não teve uma conversa com o Paulo Brax, a conversa foi com a comunicação do Galo, até para conversar sobre zona mista, se ajustar em alguns pontos, coisas simples, sabe, gente? E aí o Paulo Brax resolveu dar uma palavrinha com a gente que estava ali dos youtubers. E ao dar uma palavrinha com a gente ali com os youtubers, ele diz, gente, o mercado começou agora, e se você reparar nos outros times, começou agora mesmo, pouca gente movimentando, pouca gente anunciando, pouca gente contratando. Acho que é só o Atlético e o Flamengo contrataram mesmo para valer, jogadores interessantes. E para o ano que vem, ali pro dia 2 e tal, é o que começa. E o próprio Tanaka, que nem participou disso, eu tava batendo um papo outro dia com ele, e ele foi muito claro e franco, falou, rapper, a primeira semana de janeiro é que você vai ter muita saída e chegada, dali é que vai ferver. E eu entendo que seja por essa data mesmo, visto que não há possibilidade, vamos fazer uma reflexão aqui todos nós, não há uma possibilidade concreta e nem clara de você conseguir fazer boas e excelentes contratações com o mercado europeu aberto e tudo, então a movimentação aqui ela vai ser mais complicada mesmo, mas o Paulo Brax disse lá com a gente que ele espera que praticamente 80% dos reforços já estejam contratados até a estreia do Campeonato Brasileiro, que eu acredito que seja assim mesmo, e que o Sampaoli tá tranquilo e tá otimista, a palavra que eu escutei foi essa, está otimista com as contratações, que as negociações estão muito boas. Bom, já deixou o like, já se inscreveu, ativou o sininho, coisa boa. Um grande abraço, tamo junto e amanhã eu volto ao 12h15 com mais conteúdo de Galo pra vocês. Valeu!